Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. O assunto desse aqui é uma funçãozinha, que é uma propriedade das transições chamada pausa na saída. E é uma coisa bem específica, mas a gente precisa falar sobre ela. Então aqui eu preparei um setup que vai funcionar perfeitamente para a gente entender como funciona essa propriedade. Primeiro é o seguinte, eu tenho esse objeto aqui, né, esse retângulo, e eu tenho duas timelines. Eu tenho a timeline 1, que é um loop, que está indo de 0 graus para 360 graus. Então ele dá uma volta completa. Esse uma volta é importante, tá? Uma volta completa. E aí ele loopa e dá outra volta completa e outra volta completa em loop, certo? E a gente tem a timeline 2, que tem absolutamente nada. Então, o efeito esperado é que quando a gente transiciona da timeline 1, que está loopando, quando a gente vai para a timeline 2, esse loop só para, porque não tem nenhum keyframe na timeline 2, beleza? Então, vamos na State Machine, e aqui a gente tem, né, uma transição já acontecendo do loop para a timeline vazia, e a transição aqui eu configurei com 500 milissegundos, que é meio segundo, ou seja, é a metade da duração dessas timelines, né, que tem 1 segundo. E a gente tem também um tempo de saída de 100%, ou seja, só quando o loop tocar 100%, ou seja, der uma volta completa, é que ele transiciona para a timeline vazia. Então vamos dar play aqui e vamos ver o que está acontecendo. Lembra, é uma volta completa. Você viu só? Tem uma coisa estranha aqui, não tem? Vou dar play de novo. O que está estranho aqui? O que está acontecendo é que, como essa timeline está em loop, né? Quando ela termina 100% aqui e ativa a transição, como a transição dura meio segundo, ela está em loop. Então ela toca meio segundo e aí a transição termina de acontecer. Então repara, ó, com essa explicação, repara de novo. O que está acontecendo então? A nossa timeline continua tocando durante a transição. Então o que a gente precisa fazer é pausar essa timeline durante a transição, quando saindo, né, desse estado. Então repara que se a gente vier aqui dentro da nossa transição e checar essa caixinha Pause when exiting, repara que agora ela não vai rodar essa meia volta extra que ela está rodando, né? Ela vai simplesmente pausar na saída e ir para a timeline 2. Então não vai continuar tocando o loop. Vamos tocar isso aqui. Você vê que agora ela vai dar exatamente uma volta e vai parar instantaneamente. Porque quando chega em 100%, essa transição ela é acionada, mas a gente está pausando o source, né? A fonte, ou seja, a timeline 1, e indo para a timeline 2. Então, é mais ou menos assim que funciona essa caixinha. Então, essa dica aqui, né, essa funçãozinha é uma coisa bem específica, mas conforme você for construindo suas interações, às vezes você vai notar que é necessário a gente checar ela para conseguir exatamente o comportamento ali que a gente espera, tá bom? Então esse é o básico do básico sobre pausar na saída. Marque esse vídeo aqui como gostei para deixar ele como visto na sua listinha aí do Café com Rive e eu te vejo no próximo. A gente tem um recado importante no próximo vídeo, hein? Então não deixa de ver. Vamos lá.